Sindiserve Propriar. Estamos recebendo aqui o presidente do sindicato, Jânio Melo, assessor técnico Givaldo Silva, é a dupla dinâmica, pode chamar de Batman Rock, Fábio. Você é Alfred, que você é quem toma conta deles aqui no sábado, no dia do programa, é o mordomo, né? Que fica ligando, desligando os microfones, e cuidando da gente, servindo uma aguinha, um cafezinho. Eu só tenho a dizer a você, Patrício, aqui pato, cria galinha, aqui peru, mas não cria problema. Não tem problema, né? E dizer a Jânio que depois eu quero que vocês me paguem por estar utilizando a minha imagem, que eu não tenho o hábito de estar sendo transmitido ao vivo não, então depois passe ali na direção para assinar um contrato com o Beto Sato para o direito de imagem. Vou mandar a fatura para o Fogo Cruzado. Vixe, Maria. Olha, André, dá um desconto aí, viu? Meus queridos, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo bom, presidente? Bom dia, Jânio. Bom dia, Patrício. É sempre uma satisfação, né? Mesma forma. Poder estar aqui para poder esclarecer pontos que muitas vezes causa polêmica e é necessário a gente explicar e tratar dele com muito respeito, certo? Visando os dois lados. E é isso o propósito de a gente estar aqui, porque quando a gente não explica ou faz as coisas pela metade, isso causa um transtorno de ambas as partes. E o que nós não queremos é piorar, né, o problema, mas esclarecer e buscar uma solução. Eu acho que, como o Givaldo diz, se não tem saída, você sai pela entrada. E o importante é isso. E é tranquilo, a gente está aqui para isso, né, Givaldo? Bom dia, tudo bom com você? Bom dia, mais uma vez, uma satisfação falar com o grande radialista Patrício S, na maior audiência da região, a própria FM 104,9. Aqui também com a presença do nosso Fábio Ferreira, o nosso assistente, né, o fenômeno. Ele diz assim, Fábio Ferreira é um cidadão feio. Ele é feio, mas quando ele se arruma, fica um feio arrumado. Por falar em feiura, eu estou sabendo que vocês estão considerando você muito bonito ultimamente, que estão parando você para perguntar, você que é Patrício Lessa, você está aparecendo comigo, você até que está Eu fui abordado por duas criaturas e eu falei a eles, eu preciso ir no oculista, urgentemente. Verdade. Bom, meu povo, deixa a gente começar aqui a conversa. Para concluir, eu quero agradecer a você e o convite e ao Sindicato de Servidores Públicos. Estamos aqui também à disposição para qualquer questionamento com relação aos servidores e servidoras públicas do município de Propriar, que essa é a bandeira de luta do Sindiserve Propriar. Até para isso que a gente está aqui, e é um bate-papo e tem, claro, espaço total aí para vocês que estão ouvindo a gente, que querem interagir em algum momento aqui do programa. A gente fez uma divulgação aqui, na quarta-feira, de um edital de convocação para uma assembleia do Sindiserve, que tinha como uma pauta principal tratar sobre algumas questões ligadas a servidores que são aposentados, que vão ter que se adaptar a uma nova realidade a partir de várias decisões reiteradas de alguns órgãos de controle, de justiça, que estão orientando para essa situação. Então, vocês convocaram esta assembleia para tratar desse assunto. Vamos começar por ele. O que foi que o sindicato viu que teve que realizar essa assembleia e qual é o posicionamento do sindicato nas orientações em relação a esses servidores que são aposentados, que já tem tempo de aposentadoria e que agora há, de certa forma, por parte da legislação, nada de novo, apenas que realmente seja dado cumprimento às pessoas que chegam no seu período, que pode já estar aposentado e que agora me parece que não vai poder mais estar trabalhando ao certo. Quando chegar o termo, eles vão ter que realmente, em poder estar aposentados, pedir esta exoneração quando não for exonerado. Como é que vai acontecer tudo isso aí? O que é que vocês podem explicar e orientar ao servidor que está nessa situação em específico? Eu vou, Patrício, explicar humanamente e depois o Givaldo vai explicar tecnicamente. Quando nós fomos surpreendidos com o pessoal assinando um aviso no serviço, no dia 29 eles assinaram um aviso e no dia 31, segundo a notificação, já era para eles estarem exonerados, né? Porém eu busquei no portal da transparência, se houve alguma portaria, não vi nenhuma. O que foi que me chamou a atenção? Porque a maioria dos aposentados, eles foram aposentados com um salário mínimo. Parece brincadeira, mas você trabalhou a vida inteira
mas foram aposentados com salário mínimo. Aqueles que se aposentaram antes de 2019, antes da reforma previdenciária, nós sabemos que eles adquiriram esse direito de continuar trabalhando até os 70, foi 75 anos, sem precisar entregar o cargo, ou ser exonerado. E como foi algo assim muito repentino, a gente não está aqui dizendo que a prefeitura está errada, mas a gente está aqui preocupado com o impacto que causa na cabeça desses servidores. Por quê? Porque muitos deles já têm empréstimo no banco e ele tem aí, paga R$400 de empréstimo, outros 500, e paga com esse dinheiro que entra da prefeitura. Agora você imagina, ele recebe um salário mínimo de aposentadoria e aí de repente ele vai passar a não receber mais essa contribuição e ter que tirar do seu salário mínimo para pagar o banco ou sujar o nome. Isso causa um transtorno financeiro, psicológico. Essa foi a nossa maior preocupação. Não estou dizendo e nem vou condenar o que diz a lei. A gente precisa observar e analisar cada situação para que a gente possa minimizar os impactos que, quando acontece, é como você receber uma má notícia, de repente isso causa um transtorno. Mas quando aquela situação, você sabe que vai acontecer, aí você vai se preparar para ela. Então, é o que foi um impacto grande, que isso causa um transtorno e a gente está querendo minimizar isso aí. Então, Givaldo, vamos lá, vamos para a parte mais técnica, como bem mencionou o Jânio. Então, a gente percebe que o noticiário deu conta de várias recomendações, inclusive partindo do próprio Tribunal de Contas do Estado, que orientou os municípios a analisar de forma individual essa situação dos servidores que são aposentados e que seguem na ativa. O que é que eles querem dizer, assim, de prático, para que as pessoas possam compreender? O servidor, quando chega no termo do seu período, que ele já pode estar aposentado, ele tem que estar aposentado automaticamente ou por meio de um pedido que ele faça, ou o município é quem chega para ele e diz: o seu momento chegou, agora você vai ter que se aposentar. Como é que ele dá esse primeiro momento para que a gente possa compreender isso? Como é que acontece? Nós, infelizmente, no município de Copiá, vivemos uma situação de total desorganização dentro da gestão municipal, né? Para você ter uma ideia, em outras gestões, se colocava uma pessoa em um cargo, em outro cargo, transferia para outro lugar sem nenhuma portaria. Era assim, na base do fuxico. Levava, você para ali, para aquele setor, você está na Secretaria de Educação, vá para a Secretaria de Planejamento, mas sem nenhuma portaria fazendo isso. Infelizmente, o que está acontecendo agora é praticamente a mesma coisa. Eu quero até avisar o prefeito Luciano de Meninha que ajuste mais, planeje mais a questão da gestão, porque está assim, fora do contexto. Por exemplo, o Tribunal de Contas recomenda que se faça uma análise técnica de toda a situação dos servidores para não causar danos, né, aos servidores, mas isso não foi feito. Não se chamou para conversar individualmente com cada um e dizer qual é a sua situação. Nem simplesmente fez a notificação e vai lá e vai para casa. Não é assim que funciona. De forma bruta. De forma bruta. Está previsto na regulamentação do Tribunal de Contas do Estado, inclusive eu fiz o contato com os técnicos do tribunal, eles foi feita uma recomendação em cima do ofício que foi encaminhado para cada município, porque eles interpretaram assim: olha, o Tribunal de Contas está mandando fazer isso, isso, isso. Mas é mentira. A verdade é que existem as recomendações básicas, por isso que trata cada um individualmente. Tem uns que já estão aposentados, isso aí já é uma situação, quer dizer, vai reduzir, como o Jânio falou aqui, vai reduzir o salário, já tem compromissos financeiros e não dá um prazo para o afastamento dessa pessoa. Ou vão dar um prazo de 1 ano, de 8 meses, de 9 meses, dependendo da situação ao qual cada um está vivendo, para não criar um problema financeiro para os aposentados. Até porque a gente olhando com esse viés, se o servidor que já tem tempo de estar aposentado e ele continua trabalhando, porque o município está aceitando que ele trabalhe. Correto. Aí me parece que existe uma tentativa de dizer que são cumpridores da legislação quando algo talvez possa, digamos assim, dizer, é favorável à administração, porque está se falando aí, à medida que você exonera servidor, você vai ter menos despesa na folha de pagamento, mas não estão
atentos a um contexto social que envolve tudo Exatamente, isso. envolve tudo isso. E Isso não aí são é poucos. importante. O problema todo é que não são poucos servidores. Eu acho que uns 30% dos Os servidores estão aposentados. incluídos nessa situação. 30%. Então é preciso, Os viu? 30% dos servidores que trabalham hoje efetivos são na prefeitura se já aposentaram são antes de aposentados. 2019. Então, Aí o tribunal faz essa observação aqui, que nesse caso, pelo que a gente vê no ofício, o município realmente tem que fazer este levantamento, porque isso caracteriza que ele está acumulando função, o que Correto, ocorre totalmente. assim, E- em desacordo com a legislação, como se já está no período de aposentadoria, em se mantendo naquele cargo, ele está acumulando função e, pelo que eu vi no ofício, ele teria que fazer um novo concurso público para exato. poder ser integrado. esse concurso pode até ser interno. Entendeu? Entendi. Foi interno para as pessoas que estão já dentro da gestão. Quer dizer que o Supremo Agora- Tribunal deu fez essa brecha para atender as demandas, isso aí todo para não mundo- causar um problema social grave, principalmente nos Essa municípios questão mais carentes. de Município humanizar pobre. mais as coisas, humanizar. Por exemplo, o sindicato não recebeu nenhuma notificação sobre a formação da comissão para tratar do assunto, que o sindicato deveria ter uma participação nisso aí. E o município montou essa comissão? É isso que nós queremos saber. Eu até fiz o contato, tentei entrar em contato com o procurador do município, aí ele não atendeu a minha ligação, mas hoje pela manhã mandou uma mensagem dizendo que está cumprindo com tudo que está previsto na recomendação, mas nós só precisamos saber disso oficialmente. Conversa de pé do vidro é fuxico. Nós não queremos fuxico numa gestão, nós queremos que as coisas andem de forma correta. Atenda as solicitações feitas pelo sindicato, nos prazos previstos na legislação, e nós vamos viver harmonicamente como estamos vivendo. Nós queremos, Patrício, é só contribuir com a gestão para que ande o município e os servidores sendo valorizados, e o município com grandes obras, só vai fortalecer o desenvolvimento do município e a economia local. Com uma decisão dessa, com certeza a economia local vai ficar enfraquecida, como já está enfraquecida, vai enfraquecer mais ainda. Então é preciso ter uma lógica nessa coisa, procurar saber de cada um qual o problema que está vivendo. Olha, Patrício, aqui, você tem, como é que está a sua situação? Você tem empréstimo bancário? Tem. Eu tenho isso, então vamos ver aí, até eu vou dar um prazo de 1 ano, de 8 meses. O Tribunal de Contas não pediu para imediato colocar o pessoal para fora. Inclusive, a gente tem aqui uma notícia que, exatamente por conta dessas interpretações diversas desse ofício que foi encaminhado pelo Tribunal de Contas, eles dizem aqui que o ofício adicional se faz necessário para dirimir algumas dúvidas, inclusive os equívocos de que o Tribunal de Contas do Estado teria determinado a exoneração de servidores, o que não é correto. É importante reforçar a obrigatoriedade de individualização da situação jurídica de cada servidor. Houve uma divulgação, os servidores compareceram na Assembleia ontem em quantidade que vocês possam considerar que é aceitável, ou como uma discussão como essa, assim, às vezes as pessoas são chamadas e acabam também não indo participar para compreender melhor a situação e fazer as suas reivindicações. Eu acredito, não houve uma participação em massa, não, por quê? Porque a situação foi muito rápida. As pessoas ainda não estão assimilando o que está acontecendo. Sabe aquela situação que acontece que você não... Porque foi notificado no dia 29 para ser exonerado dia 31. Certo. Uma coisa muito nova. Então, quando essa situação, essa ficha cair, vai gerar um certo recurso. E o que nós queremos aqui é minimizar, é não politizar. Até porque, se caso politizar, se você for buscar a opinião pública, você vai ver que muitos vão dizer assim a você: tá certo, o prefeito está certo, tem que dar lugar para os nossos que já estão aposentados. Claro. Só não estão observando que muitos recebem um salário mínimo e muitos estão comprometidos financeiramente com empréstimos e com dívidas. A maioria desses servidores é servidor que recebe salário mínimo. A maioria deles A são. maioria. Fábio, tente o contato aí, por favor, com o Josaildo, procurador do município, que a gente vai tentar ouvir o município. Vocês já ouviram o município? Conversaram com alguém da Procuradoria Jurídica do município? Pediram alguma informação? Só tiveram também conhecimento desta determinação? Foi publicado pelo município? O ofício nós já tínhamos conhecimento. Eu até entrei em contato com ele, assim, rapidamente. Ele disse que algumas situações será revista, analisada, porque
porque sabe que isso vai causar. Inclusive, ele estava até preocupado. Janine, está causando? Eu digo, não está causando, mas vai causar. Então, a gente precisa, antes de causar, a gente precisa esclarecer esse assunto, né? Porque senão a prefeitura pode passar como vilã também, certo? E a gente precisa só esclarecer. Ninguém está aqui dizendo que a lei não tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Se está na lei, tem que ser cumprida. Agora, quando a lei ela beneficia a prefeitura, fazem a questão de cumprir. Mas quando a lei beneficia os servidores, Se arrasta. se arrasta. O que está pendente aí, que vocês gostariam Está de ver assim? pendente muitas coisas, nós entendemos Estamos mas discutindo em tem que bastidores, mas depois nós vamos dar o resultado dos Você fala do servidores. Silva gosta de bastidor. É porque a gente, sabe costurar. da mesma forma Bastidor é que ele. o sindicato compreende, nós também queremos ser compreendidos. Nós somos mais aliados ao prefeito do que ele imagina, porque nós divulgamos aqui a realidade e a verdade, sem politicagem. E para ele é bom essa oportunidade de dialogar com Vamos ter você. cuidado com as palavras, porque quando você diz que vocês são mais... Entre aspas, no sentido de que aquele que é a vereador Laelson, oportunidade. em várias oportunidades na Câmara, está gritando o seu nome e dizendo, Jane, você tem que ser mais servidor do que mais gestão. Você é representante do servidor, não é da prefeitura, não. Então, dizer isso pode dar a entender que vocês realmente estão lá defendendo os interesses da administração. É bom municipal, saber, né? é bom saber, e é bom também que todos tomem conhecimento, para não levar como ignorância na informação, que durante todos esses gestores que tiveram à frente da prefeitura, nos últimos 4 meses, ou seja, uns 5 meses, a melhor gestão, esse análise eu fiz e tenho como falar, de início de mandato, foi essa de Luciano para os servidores públicos. Bom, e vocês- Apesar de ser um brusco, mas nós estamos andando no início de mandato. Nós temos ainda muita coisa pela frente para tratar e queremos que o prefeito continue com essa abertura. Agora precisa enquadrar alguns secretários dele e também alguns assessores, porque às vezes ele puxa um para trás para prejudicar o relacionamento entre o prefeito e o sindicato. E até mesmo alguns que dizem que eu sou lucianista, e na verdade não é lucianista. Puxa saco mesmo, puxa saco Não mesmo. tem isso, Então, mas aí eles querem que eles ficam torcendo para que essa parceria entre sindicato e servidor público dê errado, porque vai beneficiar eles em parte, entendeu? Mas nós não queremos isso, nós só queremos Beneficia como, assim? farinha pouca, meu pirão primeiro. Tem um tomará da cá, então, aí, né? Porque no momento que se valoriza os servidores, a Gwen vai perder. É natural. Quando o recurso 2 corpos não ocupam ele é o lugar do destinado espaço. à valorização dos Né? servidores, Né? vai sobrar Física, menos, né? Vai sobrar menos, isso é natural. Natural. Isso nós já sofremos em outrora. Ou seja, eu já sofri outrora. Quando eu lutei, quando eu era vereador, lutava pelos servidores, aí o prefeito chegou na época e disse assim, se eu for dar os servidores efetivos, eu vou deixar de colocar o meu pessoal. Entendi. Eu só não entendi na questão de quando... Mas aí o prefeito Luciano de Menina não tem esse pensamento, ele pensa em valorizar os servidores. Agora, valorizar o servidor de acordo com o que demanda a legislação. E é preciso que os técnicos dele se aproximem mais dele e digam, olha, é assim, assim, assim. E não fazer a coisa a toque de sino e repique de caixa. Tudo tem que ser de forma regulamentar. Muita filosofia aqui, aula de física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Vamos embora. Estão lhe perguntando, como você disse, que o município, para fazer algo que entenda que é bom para ele, age rápido, e quando é para o servidor, nem tanto. Então, lhe perguntando, você quis dizer isso em relação, por exemplo, ao prefeito ter dito que iria pagar o retroativo e agora disse que já não vai mais pagar o retroativo, quem quiser vai para a justiça, já pode ser. Pode ser um. Pode ser um, porque o que é que diz o estatuto? Mas o que estão perguntando é o que é que diz o sindicato. Pronto. O que é que o estatuto diz? O estatuto diz que a database é janeiro, certo? Diante disso, a lei foi descumprida, correto? Sim. Nós tivemos uma reunião, uma assembleia, 2 assembleias essa semana, quando nós tratamos desse assunto, porque a gente trata com responsabilidade, chamando o servidor a sua responsabilidade também. Por quê? Quando a gente vai tomar uma ação, fazer uma ação coletiva, nós convocamos, olha, vamos dialogar? Vamos. Se não houver o diálogo, como é que nós vamos fazer? Judicializa.
Então, na Assembleia foi decidido que nós iremos dialogar com o prefeito em uma reunião, esse acordo dos retroativos não vier, a gente não vier acordar, vai ser feito como nós sempre fazemos. Fizemos isso com o Iocanaã, entramos com a justiça, fizemos com o doutor Roberto, e não será diferente com o Luciano, porque não é contra o Luciano, é contra a prefeitura. É o município de Propriá, né? Quem está à frente é quem tem que responder. Exatamente. O que nós não vamos fazer é se omitir. Eu não quero ganhar a prefeitura para que eu possa omitir o direito dos servidores. Presidente, então vamos aproveitar aqui que Fábio consegue o contato e o procurador do município está aqui para ele participar desse debate aqui com a gente acerca dessa situação toda no apoio cultural do Supermercado Popular. A melhor opção para você de Porto Real, do Colégio e região é economizar de verdade. Com os melhores produtos, melhores preços, você paga a vista no cartão, recebe as compras em seu endereço e ainda concorre a prêmios todos os meses. Supermercado Popular, a Avenida Demário Vieira Dantas, fone WhatsApp 79999116263 em Colégio Alagoas. Organização de Aldo Popular e Família. E Deilton Autopeças. Em Deilton Autopeças você adquire o que tem de melhor em peças, acessórios e serviços e pague em até 12 vezes sem juros em todos os cartões. Dá uma passadinha na Avenida José Conrado de Araújo, 305 no centro de Propriá. O WhatsApp é o 998223223. Deilton Autopeças é qualidade acima de tudo. Procurador do município de Propriá, Josailton Feitosa. Seja bem-vindo ao nosso programa. A gente está aqui com o Jânio e com o Givaldo, o pessoal do sindicato está aqui. Estamos tratando daquele assunto sobre a exoneração de servidores efetivos que já têm o seu, digamos assim, período de estar aposentados, mas que continuam trabalhando. Algo que acontece já há um bom tempo aqui no município de Propriá, mas houve uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado para que os municípios avaliem individualmente a situação de cada servidor. O pessoal do sindicato entende que, assim que foi informado, o município, de bate-pronto, correu para, digamos assim, atender subitamente esta recomendação do tribunal, mas não ponderou para as questões individuais de cada servidor, caso a caso, o que, de acordo com o sindicato, prejudica os servidores, principalmente aqueles que contraíram, por exemplo, empréstimos e têm um certo período ainda para poder pagar e quitar aí as suas dívidas, e vão ter que, de imediato, deixarem os seus postos de trabalho para se aposentar dessa forma aí praticamente compulsoriamente, e vão se aposentar apenas com um salário mínimo que possivelmente pode dificultar o pagamento dessas responsabilidades que eles adquiriram. O que é que o município pode falar acerca do seu entendimento acerca de toda essa situação, procurador? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Antônio, Givaldo, Fábio, estúdio. Patrício, eu estava agora há pouco entrando em um curso técnico que vai haver aqui na prefeitura, mas ao receber o seu chamado, prontamente eu dei uma ré para poder aí participar do seu programa. Obrigado, viu, Josa? Obrigado pela atenção. Não estava ouvindo o programa, né, o tema, mas você já bem pontuou aí sobre o que se trata, né? Então vamos às questões aí atenientes ao caso. Patrício, essa recomendação que você bem comentou sobre o Tribunal de Contas, disparando para não só Propriá, mas todos os municípios, na verdade é uma recomendação de uma repercussão geral de um tema número 1150 do Supremo Tribunal Federal, certo? Então esse tema repercutiu e os tribunais de contas dos estados dispararam essa repercussão aos municípios, cobrando tratativas e o que é que o município faria acerca do tema que se tornou repercussão geral. Então, só para você entender bem, o assunto trata sobre a impossibilidade da permanência dos servidores estatutários em atividade quando estes já estiverem aposentados, mesmo que pelo regime geral da Previdência Social, em função do mesmo vínculo. E aí, essa vírgula, em função do mesmo vínculo, está sendo analisado caso a caso.
Vamos lá. Você bem deve ter repercutido no seu programa, não sei, em relação a outros municípios terem sofrido a mesma situação. Acho que você deve ter visto casos como Maruim. Isso mesmo. E tantos outros municípios. Então, o que acontece? Expropriar também não ficou de fora. Lembrando que não é uma decisão municipal, não é uma decisão do gestor, não é uma decisão da Prefeitura Municipal de expropriar. É o cumprimento de uma determinação, de uma repercussão geral, determinada pelo STF e sendo atendida pelo Tribunal de Contas do Estado, assim como o Ministério Público também. Então, o que acontece, Patrício? Esse tema faz com que os municípios faça a extinção dos cargos daqueles que já atingiram a aposentadoria, sendo que a aposentadoria é um requisito para a vacância do cargo público. Ou seja, as notificações foram enviadas a estes servidores que estão devidamente aposentados. O INSS enviou um relatório ao município dizendo que existem X quantidade de servidores aposentados. O município envia o comunicado a estes servidores, como foi feito, um comunicado geral para todos estes servidores, informando da extinção do seu vínculo devido à sua aposentadoria. O que é que está acontecendo no momento? Os servidores que têm casos, situações diversas da repercussão geral, estão sendo analisados. Vou dar um exemplo. Essa semana eu recebi aqui 3 servidores que receberam notificação e 2 destes servidores não estão na exoneração. Então, foi tratado caso a caso. Então, esses 2 servidores que foram com coincidência da saúde já tinham o seu vínculo de aposentadoria antes do concurso público do qual ele exerce o cargo. Então, ou seja, ele não precisou complementar a Previdência com o cargo que ele exerce hoje para gerar esta aposentadoria. Você compreende? Eu compreendo, mais ou menos, viu, Josailton? Vamos lá. É melhor. O servidor que está na função e ele já era aposentado, Patrício, ele não será exonerado. Não. Então, eu Ele entendo fez sim, um agora o concurso senhor após- clareia, né? Porque como ele é o servidor que... contribuiu, vou dar outro exemplo fácil aqui, um servidor que contribuiu 10 anos no comércio, passou no concurso público do município, complementou o tempo de contribuição para se aposentar. Entendi. No vínculo que ele trabalha, este estará exonerado. Porque Entendi. ele contribuiu dentro do cargo do qual ele exerce hoje. E Então- a repercussão, ela é clara. A exoneração ocorrerá ao funcionário, ao servidor, que em função do mesmo vínculo esteja aposentado e trabalhando. Então, nesse caso aí, Josailton, caracteriza de que ele não está acumulando a função, o complemento, ele vai dar direito a ele como se fosse uma continuidade, mas sendo um servidor novo, né, ou não ter essa necessidade de fazer um novo concurso, como eles estão aqui no ofício do Tribunal de Contas está tentando dizer. É algo nesse sentido? A repercussão, ela trata da seguinte situação. O vínculo estatutário se encerra com a aposentadoria, certo? Isso está na Constituição. Inclusive, na emenda constitucional, na alteração que houve em 2019, foi acrescentado o parágrafo 14 ao artigo 37. Esse parágrafo 14 do artigo 37 determina de forma cabal que, uma vez rompido o vínculo estatutário por meio da aposentadoria, a continuidade nesse serviço, nesse cargo efetivo, depende agora de nova aprovação em concurso público. Então, o que acontece? Esse funcionário que está se aposentando agora, se houver um concurso público amanhã e ele passar, ele vai exercer a função novamente. O que está se tratando aqui é de uma exoneração dentro do mesmo cargo do qual ele completou a aposentadoria. Então, ou seja, nós sabemos que a lei diz que o cargo é pago a partir do momento que você se aposenta. Primeiro ponto.
Segundo ponto, nós nunca estamos preparados para isso. A verdade é essa. Então, é como você acabou de dizer aí, tem servidores que fizeram compromissos, que fizeram empréstimos, porque, na verdade, na cabeça do servidor, né, não existe o fim. Não existe o fim. E o fim realmente existe. A aposentadoria é o próximo passo do novo estilo de vida que o servidor tem. Porque ele atingiu lá o tempo de contribuição, ele atingiu a idade, e está na lei, Patrício. E está na lei. É claro que o servidor tem 70 anos e está cansado, tem servidor que tem 70 anos e está com gás de menino de 30 anos para trabalhar. E a gente não consegue realmente colocar na cabeça que chegou um tempo e eu tenho que dar ali a vaga para o novo concurso público. Outra coisa que é o seguinte, é a remuneração. Tem servidor que ele hoje, no cargo efetivo, ele ganha mais do que o que ele vai passar a ganhar no teto da Previdência. É uma outra situação que realmente a pessoa não consegue compreender. Então, um servidor aí, vou dar aqui citar um exemplo, um servidor que ganha 10 mil reais hoje trabalhando, no regime da Previdência, ele vai ganhar o teto que é 8 mil e alguma coisa. Então, quer dizer, há um prejuízo financeiro. Até então, e ninguém gostaria de deixar de receber 10 para ganhar 8. Então, por isso que às vezes preferem nem comunicar que já chegou o meu período, me exonere, preferem ir ficando para poder não se aposentar ganhando menos, né? Estão aposentados no exercício da função. Tem servidores que já atingiram o tempo de aposentadoria e não requereram a aposentadoria para poder não extinguir o vínculo. Então, quer dizer, veja que quantas situações aí acontecem, né? A pessoa não quer deixar o cargo, não quer entender que chegou o tempo. E repito, o Tribunal de Contas está no pé dos gestores municipais. E um dos requisitos foi perguntar ao município, né, que se no município há situações de acúmulo de servidores no exercício dessa função, com exceção de proventos da aposentadoria do mesmo vínculo, ou seja, o TCE quer saber quantos servidores tem no município, quantos estão aposentados, quantos continuam ganhando a aposentadoria e o salário do cargo que está exercendo. E vocês têm o levantamento, Josair? Essa pergunta. Quais as providências administrativas deverão ser adotadas para tais situações? Isso é caracterizado uma duplicidade de pagamento quando o servidor recebe da aposentadoria e da própria atividade que ele ainda está exercendo. Vocês têm um levantamento de mais ou menos quantos servidores estão nessa situação, procurador? E as solicitações que foram feitas ao INSS, nós não disparamos em massa, nós disparamos por classe. Então, nós disparamos pedidos de levantamento da educação, levantamento da saúde, levantamento dos próprios quadros da prefeitura, e esses dados estão sendo enviados pouco a pouco. Então, eu posso aqui dizer, educação, nós temos 15 nomes, saúde, eu não tenho certeza do quantitativo, mas já foi recebido também. Prefeitura tem um quantitativo de 20 e poucos servidores, acho que aproximadamente isso. Então, acho que tem muito mais no final de toda essa apuração. Então, cada caso desse, Patrício, está sendo analisado, como eu lhe citei. Né? Então, existem servidores que entrarão nesse corte, mas tem outros que não estarão preenchendo os requisitos para poder desocupar o cargo, entendeu? Entendi. Então, procurador, dentro de toda essa... Patrício, respondendo a sua pergunta, não é considerado um acúmulo, como eu lhe falei, você perguntou para mim, eu não te respondi. Não é considerado um acúmulo porque, visto o tribunal agora querer saber isso e pedir que o município tome as providências, aí sim, se o município for omisso, prevaricar e deixar a situação ir adiante, o tribunal poderá considerar sim um acúmulo, visto que ele já mandou aí um comunicado, pediu que o município tomasse as devidas providências, que o município tem que tomar. Compreendi. Procurador, tem uma questão aqui que eu vou levantar e depois eu vou passar aqui para Jônio e para Givaldo, se eles quiserem também dirigir-se ao senhor para tirar alguma dúvida. No apoio cultural da SV Locações, são máquinas, caminhões, containers que vão auxiliar nos serviços de empresas do setor público ou privado. Os equipamentos da SV Locações são úteis para diversas atividades, desde obras de construção até transporte de cargas, containers que servem para diversas finalidades, como armazenamento, alojamento, escritórios temporários e muito mais. Renove sua frota
Garanta eficiência, qualidade e economia. Solicite seu orçamento. Converse com Saulo Vieira pelo 79998773999. SV Locações, a solução para o seu empreendimento onde você estiver. Procurador, os sindicalistas que estão aqui, eles estão dizendo que o município correu para atender algumas recomendações, mas não todas, porque entendem que este debate deveria ter a participação deles nessas conversas, tendo em vista que há recomendação da instauração de procedimentos administrativos com a participação de comissões técnicas e concessão de prazo para manifestação de servidores. A comunicação prévia ao servidor também pode contar com esta participação nesses debates. Nesta comissão, é obrigatória a participação de representantes de sindicatos de classe para que vocês possam decidir tudo isso. É uma certa cobrança que Jânio e Givaldo apresentam aqui também nesse debate, que não foi montado, pelo menos com a participação deles, esta comissão. O que é que o senhor pode falar acerca desse assunto? Discordo totalmente. Veja bem, o levantamento questionado por Jânio e Givaldo já está acontecendo. A partir do momento que todos os servidores receberam as suas comunicações e estão vindo, aqueles que têm consciência, existem, Patrícia, os servidores que têm consciência de que o momento ia chegar, de que o momento ia acontecer, viu o que aconteceu em outros municípios, e para você entender a sistemática. Até o momento, eu não recebi aqui mais do que 6 servidores querendo explicações sobre o caso. E dos 6 que eu atendi pessoalmente, 2 deles, como eu te falei, tinham um caso à parte. 4 deles ficaram realmente dentro da sistemática da exoneração. Então, a abertura de procedimento administrativo, apuração, comunicação ao sindicato, isso já está acontecendo, Patrício. A determinação é clara, é direta do tribunal. A comunicação prévia foi feita a estes servidores, reforçando mais ainda, não houve ainda qualquer exoneração devidamente comunicada, porque a gente precisa comunicar isso no portal da transparência, no Diário Oficial. Então, veja que o comunicado saiu a estes servidores, avisando que haverá a extinção do vínculo, mas cada caso está sendo apurado para que mais à frente seja comunicado isso no Diário Oficial, ou seja, confirmando aí a exoneração daquele servidor. Então, não houve, se você analisar, Patrício, nenhum município que fez aí abertura de procedimento administrativo, prazo para isso, porque isso não é extensivo. O Tribunal de Contas deixou bem claro que se o município não atender a recomendação, pode ser considerada como um ato praticado a infração à norma legal ou regulamentar, tem como repercutir negativamente na análise e emissão de parecer prévio das contas anuais da unidade gestora. Ou seja, o TCE enviou um comunicado dizendo, resolva, porque se vocês forem omissos, ou se vocês não resolverem, a unidade gestora vai responder pelas consequências. Tem um monte de penalidade aí para se enquadrar, é verdade. É bem claro. Inclusive, eu vou até te mandar essa recomendação do TCE, eu acho bastante interessante que você tenha acesso a ela, visto que é um documento que pode muito bem ser analisado por qualquer um, e a recomendação é clara, Patrícia. Entendeu? Eu acho interessante você ter esse documento, até para que você mesmo também veja como é que o teor da própria recomendação. Pode enviar. Procurador, deixa eu passar aqui agora para Jânio e para Givaldo, se eles quiserem dirigir com algum questionamento ao procurador do que já foi tratado até o momento aqui, fique à vontade. Givaldo falando. Só complementando posteriormente a essa recomendação, o TCE enviou uma orientação aos municípios para que fossem analisados individualmente os casos destes servidores. Então, ou seja, o que eu falei para vocês anteriormente, já está acontecendo isso. Após o TCE enviar a recomendação geral e depois enviar outra dizendo que analise caso a caso,
é porque há situações diversas de cada servidor. Então, isso no município de Propriá, eu garanto para você que está sendo feito. Procurador, só para esclarecer aqui. Presidente Jânio e o Givaldo agora vão... Só para esclarecer aqui uma ação, porque não foi feita esse aviso tão... No dia 29 foi emitido e lá na própria recomendação foi já determinado que no dia 31 eles já estavam exonerados. Então, eu acho que houve uma falha nesse sentido aí, porque se está sendo analisado, ele tem que ser notificado, certo? E o prazo teria que ser maior. E alguns já receberam ordem. Mandaram para casa. Fica em casa, você já não trabalha mais. Então, essas situações que a gente precisa corrigir. E outra... Ô Jânio, então, o procurador Jânio está falando, que ele entende que assim que vocês tomaram conhecimento desta recomendação, correram para fazer o que ela estava pedindo. Só que Jânio atribui isso a um curto espaço de tempo. Isso quer dizer que vocês já estão tratando dessa situação com os servidores devidamente exonerados e só agora é que estão cuidando de observar as individualidades, as particularidades de cada caso. É isso, Jânio? É isso? Segundo a notificação, o servidor recebeu no dia 29 e no dia 31 já estava exonerado. Não mandaram para casa, né? Porque não teve nenhuma portaria. Não exoneraram, mas mandaram para casa para guardar em casa. E aí como é que esse servidor já está ciente que não vai receber o seu salário? Então, houve uma precipitação, então era necessário que houvesse um pouco de mais tempo. E na questão, como ele falou na reforma previdenciária de 2019, dali a gente tem ciência que de 2019 em diante, ninguém pode mais permanecer trabalhando, aqueles que se aposentaram. Porém, antes de 2019, existia essa prerrogativa, tanto que servidores que foram exonerados ganharam na justiça o direito de retornar ao seu trabalho. Então, esses de antes de 2019, estavam cientes de que não iria ser exonerado. Então, esse é o problema. Aqueles que se aposentaram depois, não tem problema, ele está correto, tem que ser feito, porque não pode de jeito nenhum. É como eles está bem claro, foi acrescentado um item que não pode de forma nenhuma. Agora, antes dessa data, aí sim a gente vai questionar e vamos defender esses servidores. Ô, Patrício. Vai anotando aí, viu, Josa? Eu gostaria de perguntar ao doutor Josailton, o Tribunal de Contas, na recomendação, ele recomenda que seja instaurada comissões técnicas para análise das questões em tela. Eu gostaria de saber da portaria que foi feita para essas comissões. Quem são os participantes dessas comissões para analisar as situações de cada um individualmente? Ou é só analisado pelo procurador? Aí o sindicato quer saber quem faz parte dessas comissões técnicas para ver a questão individualizada de cada servidor público. Nesse caso, só os que são aposentados, que foram exonerados, que foram aposentados antes de 2019. Porque o depois de 2019 realmente tem que ser feito. Entendi. Josailton, fica à vontade. Patrício, respondendo ao Givaldo e ao Jânio. Veja, eu vou repetir o que eu falei anteriormente. Os servidores que receberam a comunicação e estão vindo ao município estão sendo devidamente atendidos, analisados caso a caso, não somente pelo procurador, mas pelo Departamento de Administração, pelo Departamento de RH, pelo Departamento do próprio INSS, quando a gente solicita a ficha de contribuição de cada servidor, de cada concursado, para que seja analisado caso a caso, Givaldo. Nós não montamos, vamos dizer assim, como você acabou de dizer, a comissão técnica, porque o que a gente precisa para verificar o caso de cada servidor são as informações dos departamentos. Então, e mesmo que fosse, por exemplo, verificado apenas pelo procurador, Givaldo, estaria sendo verificado no departamento jurídico do município, não estaria incorreto, não. Entendeu? Então, o setor da administração atende às solicitações da Procuradoria para o que seja necessário
como foi atendido no caso dos servidores que vieram aqui. A gente solicitou fichas, documentos, extratos, enfim, para que nenhum desses servidores seja penalizado por uma exoneração indevida. Outra coisa, sobre a comunicação datada de 31/5, repito, nenhum servidor está devidamente exonerado por conta da comunicação que recebeu. O servidor que chegou aqui está trabalhando, está recebendo seu salário, não foi devidamente exonerado. Será comunicado a confirmação, como eu falei, através do portal oficial, que é o Diário Oficial do Município, portal da transparência. E aí sim, este servidor terá ciência a partir daquele momento que ele for devidamente desligado. Adianto mais outra coisa. Esses servidores que têm lá suas pendências, que de repente têm férias, ou que teve décimo, ou que teve algo aí que não recebeu, ou o município vai arcar, o servidor não terá prejuízo. E hoje, Patrício, existem servidores, por exemplo, está sendo exonerado hoje, um exemplo, mas tem lá uma pendência na casa, ele deixou de receber uma férias, ele deixou de receber uma ele tem direito a receber isso em pecúnia. Então, o município tem a obrigação de fazer o levantamento de cada servidor desse para que ele não sofra aí o seu prejuízo. Até porque nós sabemos muito bem que se o município não fizer isso, ele vai acionar a justiça, Patrícia. Então eu tenho uma visão de que o que pode ser evitado pode ser resolvido. Muito bem, muito bem. Perfeito. É isso mesmo. Josa, olha, eu quero agradecer. Nós são 10h06, já estou estourando aqui o horário do programa. É um tema que requer realmente muito mais tempo para se debater. Se a gente puder, em outro momento, refazer essa roda aqui de conversa, de bate-papo, para orientar aqui as pessoas que estão ouvindo a gente já percebe aqui com algumas mensagens que temos recebido que há uma possível divergências de interpretação, mas a gente está começando a compreender tudo aqui com a visão do sindicato, com a visão do município. Me parece que isso aqui se caminha para, com um bom diálogo, ajustar tudo o que precisa para que as coisas sejam feitas sem nenhum tipo de trauma, sem politizar, sem a gente entender de que é o arrepio da vontade de um ou de outro, da própria legislação. Então, eu acho que é um momento muito importante esse aqui agora, porque o sindicato está atento, está com as suas reivindicações perante o município, que também percebe que tem que dar um pouco de mais transparência e publicidade a tudo isso, para que fique bem claro para todo mundo. E a gente vai ficar na torcida que tudo seja conduzido com a maior transparência, com a maior lisura, que as pessoas que, por mais apego que tenham, o desejo de continuar trabalhando, também tenham consciência de que quando chega o momento não há para onde correr, que os órgãos de fiscalização estão cada vez mais em cima também dos municípios, que tem os sindicatos que também dá essa cobertura e acompanha tudo isso em nome deles, para que percebam que as coisas estão acontecendo, todas elas, de acordo com o que está sendo recomendado. E acho que foi um momento bem produtivo aqui, ao meu ver. Eu só não tenho mais tempo para isso, tá? Mas agradeço, inclusive, mais uma vez, e digo mais uma vez, porque tem sido assim sempre, essa sua disponibilidade em nos atender, em tranquilamente vir aqui expor a visão do município para o público ouvinte, para os sindicalistas que estão aqui. E eu acho que essa conversa ela só vai ter continuidade a partir de agora. Obrigado, viu, Josa? Patrícia, eu que agradeço. Claro, o tema repercute, é um tema polêmico, é complexo, é sensível, e pode ter certeza que não só a Procuradoria do município de Propriá, como outras procuradorias de outros municípios também estão passando pela mesma coisa, estão analisando caso a caso. O tema precisa de algumas peculiaridades, existem algumas entrelinhas que devem ser vistas, e nós estamos tendo todo o cuidado para isso. Repito, nenhum servidor foi devidamente exonerado até que a comunicação oficial saia, ou até que aquilo seja devidamente comprovado caso a caso. No mais, estou à disposição, Patrício, sempre que necessitar. Obrigado, Josaildo, procurador do município de Propriá. Jânio e Givaldo, eu queria ficar mais tempo com vocês aqui, mas também não tenho condições por conta de outros compromissos. Mas não vai faltar a oportunidade de, quando for necessário, inclusive peço desculpas a vocês,
que na sexta-feira da semana passada, a gente até abriu aqui um início de falar sobre o tema que não deu para ser concluído por conta do tempo naquele momento. A gente ficou de conversar na segunda-feira em diante, vocês também tiveram aí suas ocupações e só foi possível a gente se encontrar agora. Mas, mesmo vocês tendo o programa do sindicato, quando for necessário, não precise que eu provoque. Quando achar necessário vir para cá, para trazer alguma pauta que vocês achem interessante, que a gente possa debater e abrir aqui para mais pessoas participarem, é só dizer, porque a agenda está na mão de Fábio. E você mandando. Seu programa é muito concorrido, e muitas vezes a gente diz, poxa, ele está muito concorrido, a agenda cheia, e a gente muitas vezes sente essa necessidade de deixar temas até de maior relevância prevalecer. Mas é isso, é importante essa conversa, porque aqueles que estão em casa, por comunicação dos seus coordenadores, voltem ao seu trabalho. Isso, normal. Voltem ao seu trabalho, Ninguém foi exonerado. não será descontado, espero que não seja descontado esses dias que Até ficaram. porque tem que ter um bom senso e perceber que houve aí uma divergência de entendimento, para não penalizar, né? Uma precipitação. Precipitação e não penalizar o servidor caso ele tenha deixado de comparecer, porque entendeu que já estava ele exonerado. foi mandado para casa. Certo. Olha, não venha mais que você já está exonerado. Então não é assim. Talvez o que está no papel é uma coisa, aí quem vai entregar o papel diz outra. Aí confunde a cabeça. Confunde, alguns servidores estão em casa. Então é importante essa aproximação, esse diálogo com a gestão, porque nós somos o órgão competente para que possa realmente passar a verdade, para evitar esse desgaste, para evitar, até para que o servidor compreenda o que está sendo feito pela prefeitura e a gente minimizar os efeitos dela. Perfeito. Pois não, Givaldo. Eu só quero deixar uma frase aqui antológica para Josailton, Filósofo. que dizia o Sai da turma de Fábio. Chacrinha, quem não comunica se trombica. trombica. Então, foi importante a sua participação. Se tivesse feito isso antes, porque se o prefeito tem a sua assessoria de comunicação, se o prefeito tem os seus assessores, tem que ir prestar esclarecimentos às pessoas através dos meios de comunicação, para não deixar o prefeito numa situação ruim, porque encurralou o prefeito, começaram a colocar uma taxa, não, o prefeito está perseguindo, nada disso. Foi feita uma recomendação, a recomendação está sendo cumprida, e nós viemos aqui também para esclarecer, para não dizer que nós somos puxa-saco do prefeito. Tem uns que dizem bem assim, o sindicato é um puxadinho da prefeitura, mas a prefeitura é um puxadinho do sindicato, porque é lá onde trabalham os servidores públicos. Nós somos amigos do poder. Verdade, Nós não somos amigos do poder, fazemos parceria com o poder, que é o poder que paga os servidores públicos. Nós não vamos atrás nem de Patrício Lessa, nem de Fábio Ferreira, que a gente não vai arrumar nada. A gente tem que ir atrás do prefeito, que é onde está o problema lá, para pagar os servidores e valorizar os servidores, capacitar os servidores e acabar com essas conversas de pé de ouvido, que o prefeito não está fazendo nada para os servidores. Está fazendo, e durante os 5 meses que nós estamos dialogando com ele, sempre temos uma abertura, estamos conversando de forma aberta e transparente, como diz Patrício Lessa. Obrigado, Patrício, pela audiência, que eu sei que muitos servidores estão ouvindo e foram esclarecidos muitos pontos que estavam aterrorizando os servidores e servidoras públicas do município de Propriedade. Dá no mínimo para isso, né? Para tranquilizar o servidor, que está tudo sendo avaliado e analisado da melhor forma possível. Ninguém saiu do emprego ainda, volte para os seus postos de trabalho. Se tiver dúvida, procure o sindicato, procure a procuradoria, que o pessoal me deixa claro aqui que tem interesse de fazer com que tudo isso seja tratado com muita tranquilidade. Você quer alguma coisa? Beto, se eu não mandar um alô para o Velho de Lima, ele vai infartar ali. Então, deixa eu mandar um alô, Velho de Lima, bom dia. E se quiser fazer alguma coisa, pega ali uma flanelinha, porque Givaldo sacode tantas mãos que derramou aqui o copo com água.